O que é ser atraente pra você? Talvez você possa achar que ser atraente tem alguma coisa a ver com a sua beleza, com o corte do seu cabelo, talvez com a sua sobrancelha, uma roupa bonita que você tá usando no momento. Mas ser atraente não é exatamente só sobre o que você é, mas sim sobre como você age quando você tá com as outras pessoas. Você já se sentiu como se você tivesse excluído em algum lugar onde você chegou, que você tenta falar com alguém, você tenta se apresentar, mas por mais que você esteja bem vestido, bem apresentado, as pessoas não te notam direito, você fica meio que invisível naquele lugar? É exatamente sobre isso que esse vídeo é. Pra você entender que ser atraente não é exatamente sobre o que você tá vestindo, é também sobre como você se comporta quando você está com as outras pessoas, uma maneira que você age, como você olha, como você fala, tudo isso vai interferir na hora de você fazer networking ali em algum evento, algum lugar que você esteja, você criar uma conexão, conhecer alguém especial para você. É exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, mostrar que você consegue sim ser atraente, mesmo sendo feio, mesmo usando roupas que não são bonitas. Eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai mudar a maneira como você entende ser atraente. E o que eu tô falando aqui não é balela ou coisas que eu inventei da minha cabeça. Um estudo milenar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, é um livro centenário com dicas muito valiosas sobre como se comportar. Claro que se você quiser ler o livro para se aprofundar muito mais nesses ensinamentos, ele tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Você pode conferir esse livro para ler na sua casa. Inclusive eu recomendo muito que você compre ele, porque você lendo você vai assimilar muito melhor essas dicas que eu vou te passar nesse vídeo. Se você já ficou animado já para pegar esse conhecimento que eu vou te passar nesse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender o tipo de conteúdo que você quer receber, também te ajuda a se inscrever nesse canal, que vai agregar muito na sua vida. Para começar, muitos acham que o carisma é alguma coisa que você já nasce, ou você tem ou você não tem, quase mesmo como se fosse um dom de nascença. Mas isso é pura balela. O carisma, a atração, a influência, todas essas são habilidades que você pode aprender, desenvolver e se aprimorar. É como se fosse um grande músculo. Quanto mais você treina ele, mais forte fica. E a ciência por trás dessa atração é algo que você pode praticar no dia a dia. Em pouco tempo você pode mudar e virar outra pessoa. O primeiro e talvez o mais poderoso princípio de atração desse livro é o contraintuitivo. Ele não é exatamente sobre você, mas sim sobre a outra pessoa que tá com você. Eu falo da sua escuta ativa e genuína. Grava bem essas palavras que eu tô te passando. Tenho certeza que a maioria das pessoas tá só esperando a hora da outra pessoa calar a boca para poder falar o que ela tá pensando. Mas quem atrai de verdade, ouve de verdade também. Eu mesmo me lembro de uma vez que eu tava em um evento, networking, conhecendo pessoas. Tava super ansioso para vender meu peixe, falar a minha parte. Então eu comecei a falar do meu projeto, meus planos, e percebi que quanto mais eu falava, mas o olhar das pessoas estava perdido por que eu estava falando. Uma pessoa quem eu conhecia bastante, que eu tinha como um mentor, e deu a dica de tentar parar de tentar impressionar as pessoas e começar a ser impressionado pelo que elas falavam naquela época. Então, nas próximas conversas, em vez de eu falar, eu comecei a fazer mais perguntas sobre o que a outra pessoa estava fazendo. Mais importante, eu comecei a ouvir de verdade as pessoas. Perguntava sobre o trabalho, os seus desafios, as paixões que a pessoa tinha. E ali a pessoa virava outra pessoa. Ela falava por 10 minutos sem parar. No final, ela ainda agradecia como se eu tivesse falado algo maravilhoso, feito um favor enorme para ela. Ela saiu dali me vendo como alguém interessante, simplesmente porque eu fiz ela se sentir interessante. A conexão, ela foi instantânea. Então a dica é você ser um ouvinte interessado e fazer perguntas que convidem o outro a falar sobre si mesmo. As pessoas amam falar de si mesmas, sobre o que elas estão fazendo, o que elas estão planejando. Quando você ouve de verdade, você valida a existência dela. Isso é um imã poderoso na hora da sua atração. Desliga um pouco a sua voz interna que quer responder e liga o modo de absorver as pessoas. Mas não ouça de maneira forçada, não ouça tipo, vou ouvir porque quero que você me ache interessante. Realmente se sinta em ouvindo as outras pessoas. Tente ficar um pouco de boca fechada. Ninguém que fica de boca aberta o tempo todo se dá bem no final. Bom, a segunda dica é o poder invisível que o nome da pessoa tem. Muitos dizem ainda que é a palavra mais doce que qualquer um pode ouvir. A cada pessoa, o som do próprio nome é o mais doce e importante de todos os sons. Parece muito simples isso, eu tenho certeza, mas é absurdamente poderoso para você criar uma conexão e atração pela pessoa. Eu tinha um professor na faculdade que mesmo com turmas enormes, ele fazia questão de aprender o nome de cada aluno que ele tivesse. No primeiro dia, isso parecia impossível, é óbvio, pela quantidade de alunos, mas depois de algumas poucas semanas ele já conseguia nos chamar pelo nome e conseguia fazer perguntas diretas e o ambiente da sala realmente mudava. Eu tenho certeza que você conhece um professor assim, se você também não for um professor assim. Quando isso acontecia, a gente se sentia valorizado, a gente estava sendo visto por alguém, era quase como se ele tivesse falado diretamente com a gente no meio de 100 pessoas. Aquela sala se tornou um lugar onde a gente queria estar porque se sentia reconhecido por aquela pessoa. E não só era um professor, mas era alguém que nos enxergava de verdade. Sei que isso pode parecer muito simples,
simples ou uma balela, mas você falar o nome da pessoa, fazer um esforço consciente para lembrar e usar o nome das pessoas, é algo que ao começar uma conversa vai ser muito importante na hora de você criar uma conexão. Isso como seria no seu caso, se alguém que você já tivesse conversado uma, duas, três vezes, chegasse novamente para você e perguntasse: qual é que é o seu nome mesmo? Eu tenho certeza que você se acharia: caramba, eu não sou tão importante para essa pessoa, eu não estou sendo interessante para ela, até porque ela nem lembra mesmo meu nome. Então faça um esforço consciente para lembrar e usar o nome das pessoas. Quando você conhecer alguém, repita o nome na conversa. Prazer em te conhecer, pessoa. Use o nome dela de forma natural. Isso mostra um respeito, atenção e faz a pessoa se sentir especial e importante. É um atalho direto para a memória afetiva do seu cérebro. Terceira dica é o sorriso genuíno, o visto de entrada para qualquer coração. Bom, é dito que um sorriso verdadeiro que alcança os olhos é a linguagem universal da atração. Isso não tem como ser mentira. Uma vez eu estava super estressado antes de uma reunião importante com amigos e minha cara devia estar péssima. Então, eu entrei no elevador e encontrei um amigo meu antigo que estava sempre sorrindo e não importava o caos que tivesse a vida dele. Ele olhou pra mim, sorriu e deu um bom dia muito energizado. Naquele momentinho, por mais que eu tivesse estressado com coisas na cabeça, aquilo clareou realmente o meu dia. Depois daquele momento, eu fiquei mais leve durante o meu dia, porque aquele simples ato de uma pessoa me olhar e me dar um bom dia de verdade, com um sorriso sincero, transmitiu uma mensagem pro meu cérebro que disse que estava tudo bem. E essa é a dica. Eu sei que ela é simples, mas sorria de verdade. E sim, algo que te faça feliz antes de entrar numa interação. O sorriso genuíno, ele ativa neurônios espelho às outras pessoas que você está conversando, fazendo elas se sentirem bem também. Um convite não verbal para a conexão. E cria uma sensação de positividade que é altamente atraente. Quando você sorri para uma pessoa, você transmite para ela a felicidade que você tem em estar encontrando com ela. Bom, uma micro dica dentro dessa dica é: não dê sorrisos falsos. Nosso cérebro conhece sorrisos sinceros, genuínos e conhece sorrisos falsos. Tem uma coisa que o nosso cérebro não suporta: é um sorriso falso. Pelo amor de Deus, se você não quer sorrir de verdade, não conseguir, não sorria. Melhor do que você dar um sorriso falso. Vai causar uma impressão horrível para você. Uma quarta dica é para você se tornar genuinamente interessado, que é uma chama que realmente acende as conexões profundas das pessoas. Da mesma forma que o sorriso, as pessoas percebem quando você está sendo apenas educado. O segredo de quem consegue atrair de verdade, ser atraente no meio de uma multidão, é a curiosidade genuína pelo que você tem pelo outro, seus hobbies, suas paixões e as suas histórias de verdade. Torne-se um colecionador de histórias humanas, não somente a sua. Mesmo conheci um rapaz que tinha uma fama de ser um gênio de negócios, mas que tinha um carisma inacreditável. Eu passei um tempo com esse cara e entendi que ele tinha realmente esse segredo. Ele não falava dos milhões que ele fazia, falava mas de como um hobby dele, que era a marcenaria, deixava ele muito relaxado. E se alguém mencionava algo, ele perguntava literalmente tudo sobre o que a pessoa estava fazendo. Perguntava: sério mesmo? Caramba, qual é o maior desafio nisso que você tem? O que te fascina de verdade nisso? Ele se interessava de verdade pela vida das pessoas, não só pelo que elas podiam oferecer profissionalmente a ele. Não era só um gênio dos negócios, ele também era um gênio da conexão humana. As pessoas amavam o cara porque ele fazia elas se sentirem especiais e únicas. Antes de uma conversa, pense em 2 ou 3 perguntas abertas sobre a pessoa e não sobre você. Se o assunto for trabalho, pergunte sobre desafios e aprendizados. Se for pessoal, pergunte sobre paixões, viagens, além do óbvio, além da pergunta do sim ou não. Mostre que você se importa com o universo dela, que é ela mesma. Próxima dica é: reconheça e elogie sinceramente. É o combustível do ego humano. Eu sei que todos nós temos uma profunda necessidade de nos sentirmos importantes e valorizados na sociedade. É por isso que você, inclusive, está assistindo esse vídeo de como ser mais atraente. O elogio sincero e específico é o combustível mais potente para o ego humano, uma arma secreta de atração. Para te explicar essa dica, eu vou te falar algo que aconteceu de verdade comigo. Eu, depois de realizar um projeto meu que eu tinha demorado muito tempo para fazer, vi esse projeto a um amigo para que ele pudesse analisar e realmente me dar um feedback por cima para eu saber se esse projeto estava indo bem, se eu estava indo pelo caminho certo. Em vez dele me dar um feedback de 2 linhas falando: nossa, como tá bom e isso aí, continua esse caminho, uma pessoa simplesmente diversificou essa mensagem e me deu um feedback imenso, elogiando cada ponto do que eu tinha feito, coisas às vezes mínimas que eu tinha feito que eu achei que ninguém ia perceber. Essa pessoa conseguiu me dar os detalhes e falou: caramba, você tá conseguindo, mexeu nisso, mexeu naquilo, isso aqui tá ficando muito bom, isso aqui tá legal, continua desse jeitinho aqui nisso que você tá fazendo que vai dar resultado. Da mesma forma que você ficaria, eu também me senti muito valorizado por aquilo, me senti realmente visto. Claro que eu senti que aquele elogio tinha sido de verdade. Da mesma forma que pessoalmente você também consegue ouvir pessoas falando de maneira sincera pra você quando te elogiam. Alguém chega pra você e fala: caramba,
Nossa, como você tá bonito, hein? Você sente que a pessoa não tá sendo 100% sincera ali com você. Entenda que um elogio sincero não é puxa-saquismo da pessoa, é um reconhecimento realmente de valor. Então, em vez de você precisar inventar algo ou mentir para a pessoa, procure algo que você possa genuinamente admirar na outra pessoa e elogiar ela de verdade. Não é só dizer você é legal. Dizer, por exemplo, nossa, adorei como você conduziu aquela reunião, ela foi muito calma, foi inspiradora. Ou falar que a sua ideia X foi genial, fez pensar de uma maneira diferente. Então você deveria elogiar o esforço, a habilidade, a atitude que a pessoa teve e fazer isso publicamente se for possível também. Dominar a arte da atração e da influência é um superpoder que vai abrir muitas portas em todas as áreas da sua vida. Tudo na vida é comunicação, tudo na vida é você ser atraente para as pessoas. Claro que ser atraente, como eu te expliquei no começo do vídeo, não é só sobre o que você está usando, as suas roupas ou a sua aparência. Uma boa oratória, né? Falar bem, você se apresentar, sorrir, se interessar pela pessoa, são armas incríveis de persuasão que você vai conseguir atrair mais pessoas para você. Para que você consiga ser cada vez mais atraente no mundo atual, é claro, você já deve estar inscrito nesse canal e já ter deixado seu like. Claro que depois de seguir esses passos, você deve comprar o livro que utilizei para fazer esse vídeo. É como eu já falei no começo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O link dele está aqui na descrição, é um livro sensacional. Tenho ele já faz 2 anos, é um livro incrível. Já li e recomendo demais para todo mundo que está assistindo. Se você quer começar na arte da atração, com certeza ele é um dos melhores, se não o melhor livro, vai mudar a sua mente. Se eu puder também te recomendar outro livro, eu recomendo A Linguagem Corporal. Ele é um livro muito bom que também vai te dar outras dicas sobre como você se comportar quando você conhece alguém, mais na sua linguagem corporal mesmo, de movimentos, talvez um olhar diferente que você dê. Os 2 links estão aqui na descrição e no comentário fixado. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve nesse canal para que você continue a acompanhar todos os vídeos que saírem aqui, conseguir cada dia mais ser 1% melhor. Eu te espero no próximo vídeo e até a próxima.